Olá, eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de neuropsicopedagogos que desejam atuar e viver de neuropsicopedagogia. E hoje nós estamos entrando aqui no nosso NeuroPP em Foco, que é uma série de lives com conteúdos que são exclusivos para quem quer começar os seus atendimentos. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. E o tema de hoje é um tema muito importante, que é o roteiro perfeito para a intervenção neuropsicopedagógica. Então vamos lá, vamos falar da intervenção neuropsicopedagógica, que é algo primordial. Então vamos lá, primeiro, para a gente falar em intervenção, em roteiro perfeito para a intervenção, quem aí não quer fazer, a intervenção perfeita, quem não quer ter o roteiro para aquele atendimento perfeito. Mas antes da gente ter um roteiro para intervenção perfeita, a gente precisa saber o que é a intervenção, No caso, a intervenção neuropsicopedagógica. A intervenção neuropsicopedagógica, ela tem dois caráteres, tá? Ela tem o caráter interventivo e de reabilitação também. Então, pode ser intervenção ou reabilitação, a gente pode falar os dois termos. Mas vamos separar cada um para a gente entender melhor quando se trata de uma intervenção, quando se trata de uma reabilitação, tá? Então, assim, a intervenção neuropsicopedagógica é quando a gente intervém em algo. Então, a intervenção, ela vem do ato de intervir. Quando a gente vai intervir? Então, o significado de intervir é quando a gente acarreta, reações diretas ou indiretas. É um ato de se envolver numa situação para evitar ou incentivar que algo aconteça. É uma alteração do que já estava estabelecido. Então, algo já vem pré-estabelecido, a gente vai lá e intervém, intromete alguma coisa no meio, rompe aquele processo que já vem sendo consolidado. E também é uma intermediação, uma interferência, incisão ou uma contribuição para algo. Então, olha só quanta coisa está dentro aí desse conceito de intervenção, quanta coisa cabe aí com a intervenção. Então, cabe, intervir, modificar algo que já está em curso, E isso cabe muito na neuropsicopedagogia. Nós vamos realizar, então, a intervenção neuropsicopedagógica. Bom, além da intervenção, nosso processo interventivo tem um caráter de reabilitação. E o que seria essa reabilitação? Bom, então o que é esse caráter de reabilitação? Então, a reabilitação é um processo de consolidação com objetivo terapêutico, composto aí por conjunto de medidas que vão ajudar, sujeitos com ou sem deficiência ou que sofreram, alguma alteração neuropsicológica a manterem a funcionalidade, neuropsicológica dessas funções. Então, assim, quando que a gente fala em reabilitação? Reabilitação é quando você vai habilitar algo novamente, não é certo? Reabilitar, eu vou habilitar de novo. Então, é algo que alguém já tem uma função, bem consolidada, uma função cognitiva, uma habilidade, e ela por algum motivo, ou ela perde, ou ela começa a perder aquela função. Então, nós vamos reabilitar. Isso é muito comum na neuropsicopedagogia para adultos e para idosos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar nessas funções que vão sendo perdidas ao longo do tempo. Porque sim, nós vamos perdendo essas funções ao longo do tempo, porque os nossos neurônios, eles vão fazendo sinapses, vão armazenando na memória, mas às vezes elas, por desuso, o próprio sistema nervoso, ele tem ali um ciclo autolimpante, vamos dizer assim, e ele acaba por achar que aquela informação não é mais importante, então ele vai eliminando. E é por isso que nós precisamos estar em constante estímulo, em constante processo sináptico, para que essas funções, elas se mantenham. Então, para que se mantenham essas funções, que vão auxiliar os sujeitos na independência, na autonomia, Enfim, todas essas questões aí neuropsicológicas que estão relacionadas com as capacidades dessas funções cognitivas relacionadas à aprendizagem, tá? Então, isso é muito importante a gente compreender antes da gente pensar em ter um roteiro
perfeito para esse atendimento de intervenção. Então, primeiro a gente tem que saber que intervenção é esse momento que a gente vai intervir em algo, né, causar uma interferência, alterar um rumo, alterar um fluxo, e a reabilitação é quando a gente habilita algo novamente. Então, tendo esses dois conceitos, fica claro para a gente compreender que a intervenção neuropsicopedagógica vai trabalhar nessa estimulação, né, cognitiva, vai trabalhar nessas funções, na habilitação dessas funções. Bom, vamos lá então, gente. Então, muitos profissionais têm medo da intervenção, muitos profissionais não sabem por onde começar a intervenção, mas isso se deve ao fato deles não saberem, né, o que é a intervenção, e agora a gente já sabe que é um processo de quebrar algum padrão, né, algo que vem ali, a gente vai fazer uma interferência. E nas funções, né, que são requisitos e pré-requisitos para aprendizagem, é exatamente isso que a gente faz. A gente vai modificar esse curso para que a gente possa, né, trazer um desenvolvimento para o nosso paciente, para que ele possa desenvolver as funções cognitivas, para que eles possam desenvolver todas as suas habilidades. Bom, dessa forma, né, a intervenção ela é muito importante, porque ela vai causar esse desenvolvimento. Quando a gente está no momento de avaliação, a gente está no momento de coleta de dados, a gente está no momento de compreender, né, os nossos pacientes, compreender qual é o vínculo que ele tem com a aprendizagem, qual é o vínculo que ele tem com os seus processos, com a sua função cognitiva, com todos os seus processos mentais. E aí, a partir desse momento que a gente descobre quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, quais são as áreas de interesses, que a gente vai partir para um processo interventivo. Somente depois de descobrirmos essas etapas que a gente vai partir para uma intervenção. Principalmente se eu estiver falando em neuropsicopedagogia clínica. Na neuropsicopedagogia institucional, a gente já começa pela intervenção, porque ela não tem o caráter, né, do atendimento individualizado, então você não vai avaliar de forma individual, mas a gente pode ter sim um momento de avaliação, um momento de conhecer esses grupos, né, que a gente trabalha, que é o que a gente chama de triagem, né? Eu também chamava, antes de surgir o termo triagem na neuropsicopedagogia, eu falava em avaliação diagnóstica, que é você usar uma sessão para conectar com esse grupo, para conhecer esse grupo, para saber quais são as dificuldades, as potencialidades e as áreas de interesse desse grupo para a gente trabalhar. Então é muito importante a gente ter essas referências antes de pensar na intervenção, antes de pensar no processo interventivo. Bom, além disso, né, a gente vai usar a intervenção para desenvolver, então, quais funções? Aquelas que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem. Lembrando que é para a aprendizagem global, não é para a aprendizagem escolar. A gente não trabalha com componente curricular na neuropsicopedagogia. A gente não trabalha com conteúdos na neuropsicopedagogia. A gente trabalha com estimulação de funções cognitivas. Por exemplo, aqui atrás de mim, que eu estava até usando, deixa eu pegar aqui para vocês verem, a gente tem esse instrumento aqui, que é a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi, ela é um instrumento coringa para mim na neuropsicopedagogia, porque eu posso tanto fazer avaliação com ela quanto intervenção. E eu confesso que eu gosto muito mais de usar ela na intervenção, mas eu faço uma sessão com ela, coloco ela numa sessão de avaliação justamente para dar um primeiro contato para o meu paciente, para eu coletar alguns dados importantes em relação às funções executivas, mas eu gosto de trabalhar ela na intervenção. Por quê? Eu não estou trabalhando matemática, eu não estou trabalhando formas geométricas, mas eu estou desenvolvendo a habilidade lógico-matemática com esse exercício da Torre de Hanoi. Eu estou desenvolvendo a flexibilidade cognitiva, eu estou desenvolvendo a capacidade de resolução de problemas, né? O controle inibitório, porque eu não posso simplesmente fazer isso na minha torre, pôr uma peça menor embaixo de uma peça maior. Eu preciso seguir um padrão de regras, né? Um padrão estruturado, e isso nos auxilia no desenvolvimento
desenvolvimento do controle inibitório. Então, eu vou estimular os processos mentais, as funções cognitivas, mas nas habilidades que são requisitos e pré-requisitos para aprender. Eu vou ampliar o meu desenvolvimento de habilidade lógico-matemática, eu vou ampliar a minha habilidade de funções executivas, inclusive de praxia, porque se eu quiser trabalhar com crianças pequenas, bem menores, eu vou trabalhar a praxia e o encaixe, né? Porque é isso que acontece quando você vai encaixando peças. Inclusive, gente, a Torre de Hanoi, ela dá para você trabalhar tanto na função matemática, né, que a gente sabe que é mover a torre de um pino para o outro com um número X de movimentos, mas eu também posso trabalhar a Torre de Hanoi com pareamento de cores. Ó, a minha ela é toda colorida, cada peça tem uma cor. Eu posso ter um outro modelo e colocar as cores, né, aleatórias e pedir para o meu paciente fazer um apanhado de cores, né? Fazer um pareamento de cores com outros instrumentos, por exemplo, com pompom ou com tampinhas, enfim, com EVA, com qualquer instrumento. Então, isso é intervenção, é estimular as funções cognitivas, estimular as habilidades que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem, tá? Não é trabalhar o componente curricular. Aqui a gente não vai trabalhar a função exponencial da Torre de Hanoi, que é uma função matemática. Inclusive, se você trabalha com matemática, você deve saber, né? Tem uma função exponencial aqui que nos dá o comando da Torre de Hanoi. Mas por se tratar de um instrumento de intervenção, eu posso trabalhar de qualquer forma, com qualquer possibilidade. Tanto que eu gosto muito de instrumentos que eu posso dar versatilidade a ele. Um instrumento eu tenho uma versatilidade para utilizar. E isso é muito importante, então, na avaliação, na intervenção neuropsicopedagógica. Então, assim, como que você vai fazer o roteiro perfeito aí? Primeira coisa, primeiro passo do roteiro perfeito. Conheça os protocolos da intervenção neuropsicopedagógica. Quais são os protocolos da intervenção? Primeiro protocolo, você vai trabalhar a intervenção até 2 vezes por semana. Então, de uma sessão a 2 sessões por semana. Este é o protocolo, não pode ser mais do que 2 sessões. Outro protocolo importante da neuropsicopedagogia da intervenção, não passar de 50 minutos cada sessão de intervenção. E eu ainda recomendo que você utilize, né, a faixa etária da idade, tá? Por exemplo, crianças até 4 anos, 5 anos de idade, não passe de 30 minutos. Crianças de 5 até 6, 7 anos de idade, faça por volta de 40, 45 minutos. E aí sim, demais, né, você pode utilizar os 50 minutos, que é o protocolo da intervenção. Outra questão, que vai fazer parte dos protocolos, mas eu coloquei separado como segundo passo, conheça as bases para saber o que pode e o que não pode na intervenção neuropsicopedagógica. Conheça a fundamentação. No caso da neuropsicopedagogia, nossos eixos teóricos são neurociências aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Esses 3 eixos, né, juntam-se e formam aí a neuropsicopedagogia. Então, não utilize instrumentos que não comportam esses 3 eixos, um deles pelo menos, tá? Por exemplo, a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi, ela vem de uma função exponencial da matemática, que a gente pode dizer aí, vem da pedagogia. Ela trabalha com funções cognitivas, que é da psicologia cognitiva. Então, você vai trabalhar aqui. O que a gente trabalha na Torre de Hanoi? A questão lógico-matemática, a gente trabalha aqui, ó, encaixe, isso aqui é visoconstrução, a gente trabalha praxia, porque tem movimento. Por exemplo, eu estou com a torre aqui, eu preciso movimentar ela, né, para um outro lugar. Então, você trabalha praxia, você trabalha flexibilidade cognitiva, porque você precisa desenvolver uma estratégia na torre. Então, está dentro da psicologia, a gente vai poder trabalhar, tá bom? Terceiro passo, elabore um plano de intervenção específico. Lembre, né? Sempre
Tudo precisa de planejamento. Se você não tem planejamento, você não está fazendo neuropsicopedagogia. Você está matando tempo, você está fazendo qualquer outra coisa. Porque a neuropsicopedagogia, ela tem técnicas, ela tem protocolos e ela tem uma estratégia. O profissional precisa ter uma estratégia para atuar. E uma dessas estratégias nos pede que nós organizemos um planejamento. E esse planejamento eu chamo de plano de intervenção, tanto para o atendimento individualizado quanto para o atendimento coletivo. Por quê? Porque você precisa planejar do mesmo jeito. Então, tenha sempre o seu plano de intervenção. E a quarta estratégia, tenha sempre, além do plano de intervenção, que é um plano geral, que você vai ter uma visão geral, um panorama geral sobre todo o teu processo interventivo, tenha um plano de cada sessão. Porque quando você visualiza sessão por sessão, você consegue mensurar quais as áreas que você vai abordar, quais as atividades que você vai realizar e quais são os processos cerebrais e os subprocessos que estão envolvidos. Por quê? Porque quando você não tem um planejamento, quando você não sabe quais são os processos e os subprocessos envolvidos, você pode deixar de estar estimulando alguma coisa fundamental no seu paciente. E você só vai saber todas essas áreas cerebrais que você está estimulando se você tiver o seu plano de sessão, o seu planejamento. Então é imprescindível que você se organize e faça o seu planejamento. Sem falar que quando a gente tem um planejamento, a gente se sente mais seguro e mais confiante para atuar. Então é muito importante que você aprenda a desenvolver, esses planejamentos para te dar segurança, sem falar que você vai estar sempre seguindo ali os protocolos da neuropsicopedagogia dentro das bases neuropsicopedagógicas. Agora, uma coisa que eu falo lá na mentoria, que eu falo para as minhas alunas, que a gente tem que ter um plano. Mas a gente tem que sempre estar observando se aquele plano está correndo de acordo com o que a gente espera, porque senão a gente pode ir para a quinta orientação de hoje do atendimento perfeito da intervenção. Faça correções na rota, caso seja necessário. Não adianta você planejar. Veja que até o GPS tem isso, recalculando o trajeto. Não adianta você planejar um ponto de partida, um ponto de chegada, mas não observar a rota no meio do caminho. Então, durante o processo de intervenção, o nosso plano, ele não é imutável. Eu até brinquei na mentoria com as meninas, eu falei assim, a gente não tá escrevendo o nosso plano na rocha igual Deus escreveu os mandamentos para Moisés, que não muda. A gente tá escrevendo no papel, no computador, dá para apagar e corrigir, dá para reorganizar, não tem por que não reformular caso seja necessário. Porque às vezes a gente tem uma ideia de um processo de intervenção, mas à medida que a gente vai colocando aquilo, que estava na nossa cabeça, a gente colocou no papel. Quando a gente faz essa transposição, da mente para o papel, já muda bastante coisa, porque a gente já começa a colocar ali o processo visoconstrutivo, ele é incrível, da escrita. Você vai olhando e falando, ei, acho que isso aqui não vai dar muito certo não, então já vamos organizar aqui. Mas quando a gente passa do papel para a prática, para a vida real, aí existe uma variável que é o nosso paciente. E essa variável, ela deve ser levada em consideração do começo ao fim do seu atendimento, do seu processo de atendimento. Então você precisa, se necessário, reestruturar essa rota para ter a intervenção perfeita. E o último passo aí do roteiro do atendimento de intervenção perfeito é sempre dar a devolutiva. Quando você vai dar essa devolutiva? No final de cada processo. Por exemplo, você fechou um pacote de 12 sessões de intervenção. No final dessas 12 sessões, você vai dar uma devolutiva. Por exemplo, você fechou um pacote de 4 sessões. No final dessas 4 sessões, você vai dar devolutiva. Ou você fechou um ciclo de oficinas. No final, você vai dar essa devolutiva. Então, assim, este é o roteiro passo a passo para que você consiga construir a sua intervenção perfeita, tá? Você vai conhecer os protocolos, você vai conhecer as bases de atendimento, você vai elaborar o seu plano de intervenção,
para ter uma visão geral do que está acontecendo. Você vai elaborar o seu plano sessão por sessão e você vai fazer correções caso precise, porque até o GPS recalcula a rota. Tá tudo bem, a gente não precisa achar que a gente não vai errar. A gente não precisa achar que tudo que está na nossa cabeça vai ser perfeito, vai sair perfeito para o nosso paciente. Então a gente pode sim recalcular esse trajeto no meio do caminho sem problemas e sempre dar a devolutiva, porque tem muitos profissionais que eu já supervisionei que sempre falavam assim, não, cara, mas eu sempre faço devolutiva. Eu falava, tá, quando você fez devolutiva? Ah, quando eu terminei o processo de avaliação. E aí, ponto. Tá, você vai fazer devolutiva quando termina o processo de avaliação, mas cada ciclo do processo de intervenção você tem que fazer devolutiva também. Primeiro, né, porque você tem que ver o que tá dando certo ali, né, naquele processo que você fez. Você tem que ver aonde houveram as melhoras e o que você ainda precisa melhorar, qual é o ponto ainda que o seu paciente tem que chegar. Então é muito importante a gente ter essa devolutiva, tanto para nós, enquanto profissionais que estamos ali acompanhando aquele paciente, porque eu vou falar para vocês, sabe aquela sensação que a gente tem de férias de fim de ano? Quem é professor talvez vai ter uma sensação maior. Quando é férias de fim de ano, você vê o aluno o ano inteiro. O aluno cresceu, o aluno, né, mudou, tal, amadureceu, ele ficou mais alto, que dá uns estirão assim nas crianças e tal. Então, o aluno, mas se você viu ele o ano inteiro, você estava acompanhando aquilo, aquilo passou desapercebido nos seus olhos. Mas aí sabe aquelas férias que eles tiram e de repente eles voltam e falam, meu Deus, como esse aluno cresceu, meu Deus, como ele tá mais maduro. Por quê? Porque a gente passou um tempo sem vê-lo. Porque quando a gente está ali no dia a dia, muitas coisas não são percebidas. Agora, quando a gente tem um planejamento, quando a gente sabe quais são as necessidades do nosso paciente, quando a gente sabe onde que a gente quer chegar, toda vez que a gente finaliza um ciclo e faz uma intervenção, o que acontece? Faz uma devolutiva, a gente consegue ver esse paciente tendo essa evolução. E é aí que a gente consegue reestruturar esse caminho, reestruturar essa rota. Então é muito importante dar a devolutiva, né, para você ter aí o roteiro da intervenção perfeita. Então anotou esses passos porque são esses os segredos para que você tenha uma excelente intervenção, para que você construa, né, uma boa base interventiva e mais, para que você veja resultado nos seus pacientes. Porque eu acho que o nosso objetivo aqui é ver o resultado dos nossos pacientes, é ver aquele sorriso da aprendizagem para dizer, estou colecionando sorrisos da aprendizagem e estou transformando vidas por meio da neuropsicopedagogia. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. É um conteúdo muito importante, eu acho muito interessante. A gente não pode ficar sem esse conteúdo, sem entender esse conteúdo. Lembrando que todo o roteiro é importante, o roteiro de avaliação, roteiro de intervenção. E a gente precisa ter planejamento, porque é o planejamento, é o conhecimento, são as bases corretas que a gente tem para conseguir chegar, levar o nosso paciente até o sucesso, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso paciente chegue no sucesso. E qual é o sucesso na neuropsicopedagogia? Consolidação da aprendizagem. Esse é o sucesso. Pelo menos para mim, sucesso na neuropsicopedagogia é quando o meu paciente consolida uma aprendizagem, principalmente uma aprendizagem que ele tinha dificuldades. Então é muito importante que a gente faça isso. E aí eu tô vendo ali alguma coisa de pergunta de motivação, né, para o aprendente. Bom, primeira coisa, gente, como que você vai motivar o aprendente? Você vai motivar ele, lá na avaliação você vai descobrir quais são as áreas de interesse dele. E é a partir dessas áreas de interesse que você vai propor todo o teu plano interventivo. Por quê? Porque se você não achar o ponto de interesse, você não consegue desenvolver uma boa intervenção. Então, você tem que encontrar o ponto-chave ali, a área de interesse. Você vai ver as dificuldades, as potencialidades, o que está em desenvolvimento, aquilo que já desenvolveu, aquilo que está muito abaixo do esperado. Mas um ponto-chave é descobrir o que move o seu paciente. E o que move é o quê? Áreas de interesse. Quais são as áreas de interesse que vão mover o seu paciente para que ele se engaje no atendimento junto com você? Então, eu posso dizer para você que eu já tive pacientes que eu tive que trabalhar blocos de sessões,
Mas tinha pacientes que eu tinha um plano tão específico, que eu elaborava circuitos exclusivos para ele, que eu elaborava oficinas exclusivas para ele. Por quê? Porque era a maneira como ele respondia ao tratamento, à intervenção, né, ao atendimento. Então, a gente precisa descobrir o que move o nosso paciente. Eu, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu, Karen, sou movida por duas coisas me movem. Música é uma coisa que me move muito. NeuroPGN que me fale, né? Boa tarde, NeuroPGN! Boa tarde. Gente, ela não tá boazinha hoje. Ela tá bem quietinha ali, não tá boazinha hoje. Música é uma coisa que me move muito. E leitura, outra coisa que me move muito. Então, você deve ter algumas coisas que te movem, que não importa o teu ânimo, não importa a tua vontade, mas se alguém colocar aquele agente motivador ali, você vai se engajar naquela atividade, você vai se engajar naquela tarefa. E você precisa descobrir qual é o ponto motivador, qual é a força motriz do seu paciente. E aí, a partir dessa força motriz que você vai trabalhar, que você vai desenvolver todo o seu plano interventivo, que você vai fazer com que o seu paciente chegue aonde você quer. Então, isso é muito importante, Hoje, a gente vê muitos pacientes, eles têm ali aquela fissura por dinossauros, eles têm fissura por, né, aquela grande vontade de jogos, né, de conhecer jogos, um desenho que esteja em voga, mundo bita, e aí você tem que entrar nesse universo, porque se você, profissional, não entrar no universo do teu paciente, não conseguir chamar a atenção dele lá, não conseguir motivar ele lá no universo dele, você não vai conseguir fazer com que ele engaje no processo de intervenção. Por isso, gente, que não existe uma atividade que seja melhor ou pior dentro da intervenção neuropsicopedagógica. E eu vou falar isso pra vocês e talvez muita gente fale assim, ai, não, nada a ver você falar isso, mas é porque você não quer falar qual é o instrumento que você usa mais. Que me perguntaram, acho que ali, qual é o melhor instrumento que eu mais uso? Não sei dizer, gente, porque não depende de mim. Se fosse por mim, Karen, eu tenho instrumentos que são preferidos para mim, mas o meu paciente pode não ser preferido para ele. Então, o que me motiva a colocar X instrumento ou Y instrumento é o que o meu paciente quer. Então, ele precisa querer, ele precisa gostar. Então, assim, se o seu paciente gosta de dinossauro, vá descobrir o universo dos dinossauros e vá colocar na intervenção pontos que cheguem nisso, que vão levar para os dinossauros. Você vai trazer atividades de várias áreas onde você vai ter algum ponto de referência com aquilo que move o seu paciente. Isso é comprometimento, isso é você conseguir fazer essa transposição e mostrar que o paciente está no foco do atendimento. Dá trabalho? Sim, eu nunca disse que a neuropsicopedagogia não dá trabalho, até porque a gente precisa estudar muito, tanto a parte de protocolos quanto a parte de conhecimento profissional, mas a gente também precisa dedicar tempo para os nossos pacientes. Por isso que não me concebe quando um profissional da neuropsicopedagogia cobra uma coisa irrisória pela sua sessão. Por quê? Porque você tem todo um processo que você tem que trabalhar para desenvolver, né, os planejamentos. Você precisa ter criatividade para conhecer o universo do teu paciente. E cada paciente é único, cada paciente é cada um deles vai ter algo diferente, algo que você precisa conhecer. E eu digo sempre que cada paciente novo que eu atendo é um universo novo que eu descubro, é um universo novo que eu conheço. E eu gosto muito, porque como eu já disse pra vocês, eu sou muito curiosa, eu sou muito criativa, eu gosto muito desse universo. Eu adoro planejar as sessões de intervenção para os meus pacientes. Eu adoro criar mundos, criar universos, criar possibilidades. Mas vocês vejam, eu preciso ter os instrumentos mais caros, eu podia